dia, gente! Sejam bem-vindos à nossa devocional mais uma vez. E eu quero saber quem vai entrando aí, se o som está bom na nossa live de hoje. E aí, Elisama, Di, bom dia, Dorinha. O som tá bom? Voltou? Tá normal? Gente, o Instagram tá meio piradinho esses tempos, né? Tá bom agora, né? Então vou ler de novo o texto. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vem a fonte da vida. E eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo, agora todo mundo me ouvindo bem. Eu fui criança nos anos 80. E você que foi criança igual a mim nos anos 80, você vai lembrar do que eu vou falar agora. Tinha um tipo de desenho, minha mãe não deixava assistir televisão não, tá, gente? Então, assim, de vez em quando que eu assistia. Mas tinha um desenho que me dava muita aflição. Eu não sei se vocês lembram. Tinha um desenho, isso independente de que desenho que fosse, talvez, podia ser qualquer desenho. Eles gostavam de colocar algumas situações que o personagem principal ficasse paralisado e obedecesse comandos. Então aparecia uma espiral na TV, ou uma espiral, uma coisa, algum negócio rodando para hipnotizar o personagem principal. E o tempo que aquele personagem principal ficava olhando para aquela espiral, ele ficava paralisado. Aquela espiral que estava fora do corpo dele passava a fazer parte dos olhos dele. E a gente que era fã do personagem principal ficava naquela angústia para o personagem principal reagir, porque o olho dele estava com a mesma espiral que ele visualizou. Vocês lembram disso? Vocês já viram algum desenho, alguma coisa nesse sentido? Não dá uma aflição de ver o personagem que você admira, que você gosta, que está ali assistindo, ele paralisado. E o tempo que ele fica envolvido por essa espiral que o mantém hipnotizado, ele não consegue reagir e fazer o que ele foi criado para fazer. Sei se você tá falando que lembra. Então, nosso personagem dos desenhos que a gente assistia de criança, ele tinha um propósito, ele tinha um trabalho, ele tinha uma missão. Só que ele não conseguia cumprir a missão dele se aquele espiral aparecesse na frente dele, porque aí ele ficava paralisado naquela espiral. Não era assim? E não dava assim uma aflição na gente? E a pessoa, o personagem, ele não conseguia sair dessa espiral sozinho. Precisava de alguém o salvar, alguém o tirar daquele espiral. E trazendo essa imagem da minha infância para vocês, o que eu quero dizer? Nós ficamos paralisados em espirais de pensamentos e aí a gente não se move, a gente deixa de viver. Existe uma espiral do medo, da angústia, da ansiedade e você não sabe, você sabe, mas você ainda não entendeu que você tem autoridade de sair deste espiral. Você tem autoridade de sair de ambientes onde você está sendo oprimido, onde você está sendo sufocado. Tem gente que fala assim, eu fui nesse lugar, mas eu sofri tanto, porque aconteceu um tanto de coisa. Por que você não levantou e não saiu? Você tem autoridade sobre o seu coração. Na imagem do desenho que eu estou colocando para vocês na minha infância, o personagem principal ele não dava conta de sair do espiral, precisava de alguém fora cortar aquele ciclo. Só que você não é um desenho principal da minha infância, nem da sua. Você pode sair deste espiral com decisões. Eu vou sair deste espiral. Talvez você esteja com este espiral de hipnotismo, né, paralisado, seu coração está deixando de ter vida. Você anda sobrevivendo a sua vida, empurrando com a barriga até aqui, porque você fala assim, até tem uma música que fala assim, não tem jeito, acabou, boa sorte. Tipo, não tem mais, tem sim. Davi, quando ele entra numa espiral de medo, é interessantíssimo como ele sai desse lugar de repetição, de sofrimento por causa do medo. Lá no Salmo 42, versículo 5, Davi fala assim, calma,
por que você está abatida, minha alma? Por que você perturba dentro de mim? Não, eu não controlo essa situação. E se eu não controlo, eu não vou esperar dessa situação nada. Nada que vai gerar vida, nada que vai gerar paz em mim. Eu não vou ficar sentada aqui olhando para esse espiral, hipnotizada e paralisada pela situação. Ô alma, por que você está abatida? Você está esperando da situação o quê? Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus porque eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou ter vida. Eu não vou esperar nada dessa situação paralisante. Então você não tem como controlar as coisas que chegam até seu coração. Mas você tem autoridade de não deixar que essas coisas te paralisem. Você chega num ambiente onde aquele ambiente está trazendo um sofrimento muito grande para você, você tem autoridade de levantar e ir embora. É uma situação que você não controla. Levanta, vai embora. E não é só situações de ambiente, são situações de sentimentos que nos escravizam e nos oprimem. E arranca a paz que excede o nosso entendimento que Jesus veio trazer para nós. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E ficar preso ao espiral, ao hipnotismo que as situações de medo, de angústia, de desespero, de insegurança, de incerteza, quantas coisas colocou você neste lugar paralisante porque você está preso a incertezas, a possibilidades. Esse tempo até eu estava conversando com a minha filha. Eu falei, filha, a gente não pode ficar preso. A gente estava falando sobre um assunto. Eu falei, mas isso é uma possibilidade. A gente não pode sofrer por causa de uma possibilidade. Você não pode deixar que o seu corpo, a sua alma fique sem paz por causa de algo que talvez aconteça, que pode acontecer. Isso é ficar presa. Davi falou, peraí, alma, por que eu estou abatido por causa disso? Eu não controlo. Quando você está firmado na rocha que é Cristo, você vai ser atingido por várias tempestades. Mas ela não abala a estrutura do seu coração, não abala a estrutura da sua vida. Você não para a vida por causa da tempestade. Porque a fundação que a sua fé está ancorada é Cristo. Sabe? Quando Davi, ele foi atingido pelo espiral do medo, pelo aquele pensamento repetitivo da culpa, quer dizer, eu queria falar da culpa, do pecado, né? E aí ele ficou naquele lugar, ele falou assim, eu quero um coração novo. A gente até fez uma live sobre isso, Salmo 51, 10. Quando ele ficou preso na espiral do medo, ele falou, não, eu quero um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Tem um salmo de Davi que, quando a gente olha para Davi, a gente sabe que ele era íntimo de Deus, né? E Deus, ele não busca seguidores, pessoas que acreditem nele. Deus busca íntimos. A intimidade traz pra gente uma comunicação silenciosa. Quando a gente tem uma intimidade, quando a gente caminha, a Dorinha está aqui presente, maravilhosa, uma amiga muito querida de muitos anos, nós participamos de um ministério juntas. A gente tinha uma certa intimidade que às vezes não precisava dela falar, a gente se olhava, a gente olhava entre si, a comunicação vinha por causa da intimidade. Faz tempo que eu e a Dorinha, a gente não se relaciona mais, cada um foi para um lado, mas eu já tive tempo suficiente perto dela para entender um olhar que ela lança para mim, que ela joga para mim por causa da intimidade que um dia a gente teve. Então a intimidade, ela é muito importante, que Deus busca íntimos, Deus busca intimidade. Porque a intimidade não necessita de gritos, de provas. A intimidade você se comunica no olhar. E lá em Salmos 16, 8, Davi fala assim, eu mantenho os meus olhos sempre no Senhor. Com Ele, a minha mão direita, não serei abalado. Lembra que a gente conversou sobre a presença de Deus ontem? Aqui vocês estão prestando atenção que Davi está dizendo assim, com Ele, a minha mão direita, não serei abalado. Davi não tinha a experiência que eu e você temos, que é a experiência de ter Deus morando dentro da gente.
Só dele ter Deus aqui, a mão direita, ele falou, não vou ser abalado. Você imagina o que Davi não ia aprontar nesse mundo, tendo Deus morando dentro dele, como eu e você temos. Então, nós temos a presença de Deus, nós carregamos a presença de Deus, então não tem por que a gente ficar preso a espirais de medo, de angústia, de incerteza, de culpa. Aquele pensamento repetitivo vai roubar de você os seus melhores anos. Você vai falar, gente, eu sofri minha vida inteira por causa disso, e aí agora eu descubro que não é isso? Agora eu descubro que não é desse jeito? Quantos anos jogado fora porque você ficou paralisado? E como eu disse nos desenhos animados, que o personagem fica com aquele olho no espiral, nós ficamos paralisados. No exemplo que eu contei dos desenhos que eu assistia na infância, o personagem principal, a vida dele acabava. O propósito dele, a missão dele não fluía. Enquanto ele não saía daquele lugar de espiral, daquela repetição de imagem. E eu queria trazer para você isso hoje. Você tem autoridade sobre o seu coração. Você tem autoridade sobre o seu coração. Quando fala em Provérbios para você guardar seu coração, porque dele tem fonte de vida para você, em Filipenses 4:7 fala, a paz de Deus guardará o vosso coração e o vosso entendimento. Quando fala para você guardar o seu coração, é para você entregar para Deus o seu coração, o seu medo, a sua culpa. Fala que ele vai guardar o coração e vai guardar o nosso entendimento. Você já prestou atenção tanto que a gente entende as situações erradas? O tanto que a gente tem um entendimento, um julgamento, quantas vezes nós falhamos num julgamento, nós olhando para uma situação, a gente acha que é um jeito, mas na verdade é outro jeito. Por isso que lá em Provérbios fala, olha, não confie no seu entendimento. E aqui em Filipenses 4:7 fala que a paz de Deus, ela guarda o nosso coração e o nosso entendimento. Então nós passamos a olhar as situações na perspectiva de Deus. Por que vocês acham que Davi o tempo todo falava assim, me leva para um lugar mais alto? Me coloca numa rocha. Porque Davi estava acostumado com guerras, estava acostumado com emboscadas. Ele sabia que quando ele estava no alto, ele conseguia visualizar o inimigo com mais rapidez, ele conseguia se salvar, ele conseguia se proteger melhor quando ele estava num lugar alto. E esse lugar alto é o lugar de intimidade com Deus, onde você olha para os olhos de Deus e você entende que é Ele que te guarda. Então hoje eu queria dizer para você, você tem autoridade sobre o seu coração. Você pode sair dessa situação de repetição. Vocês vão me condenar aí, os fãs da Copa, né? Também sou fã. Nesse último jogo, eu tava aqui em casa e comecei a assistir o jogo e comecei a ficar angustiada. Eu comecei a ficar sem ar, gente. O jogo sofrido, né? Contra a Noruega. Aí teve uma hora que eu fiz igual Davi. Peraí, por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbo? Porque eu não tenho que assistir esse jogo. Porque na minha vida normal, diária, eu já estou enfrentando muitas batalhas. Eu estou enfrentando furacões, tempestades. Eu já estou vivendo um sofrimento. Por que eu vou ainda ficar num sofrimento externo, trazer um outro sofrimento que eu não tenho controle? Eu não tinha como fazer o Brasil ganhar. Eu não tinha, até eu falei pro meu filho, eu falei assim, gente, eu não vou ficar nesse loop de sofrimento por causa da Copa, porque a vida tá aqui e minha conta bancária, nenhum jogador lá vai me mandar um Pix. Eu tenho que correr atrás, porque a vida continua. E você não pode ficar no espiral aí, decepcionado com a Copa, triste porque o Brasil perdeu, mas gente, bora trabalhar. Sai do looping desse pensamento. Agora eu tô trazendo a Copa, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque no último jogo, quando eu vi que eu estava com um sofrimento além do normal, eu comecei Quem teve síndrome do pânico vai entender o que eu tô dizendo. Se você teve síndrome de pânico uma vez, então você sabe quando o pânico tá vindo. Você sente, o coração começa a disparar. Eu falei, eu não vou ficar aqui ter uma crise de pânico por causa de um jogo de futebol.
Não vou. Eu levantei, peguei meu cachorro, botei a coleira nele, Brasil ó, rolando em campo e eu caminhando com meu cachorro, louvando a Deus, adorando, porque aquilo era uma espiral de sofrimento para mim. Então eu já tenho um sofrimento meu de fora a Copa. E aí eu estava deixando que um jogo trazesse para mim os mesmos sintomas de pânico que eu tive. Só quem teve, sabe, a Lena que tá falando, é verdade. O nosso coração começa a acelerar. Vocês entendem que eu estava começando um sofrimento assistindo o jogo do Brasil com a Noruega? Eu falei, peraí, Alma, por que eu tô abatida? Levantei e saí. Você tem autoridade sobre o seu coração. Lembre-se disso. Ninguém pode tirar você, como no personagem do desenho que eu disse. O personagem principal, ele só conseguia sair daquele espiral de hipnotismo que ele ficava quando alguém fora tirava ele dali. E é isso que às vezes o inimigo das nossas almas, Satanás, quer que você acredite. Não tem como você sair desses pensamentos. Você tem. Você tem autoridade sobre o seu coração. Não fique no lugar onde vem um sofrimento além do que você não está aguentando. Entrega ele para Deus. Só que fazendo um adendo, né? Eu sempre gosto de falar isso. Existe uma frase que as pessoas dizem. Isso é muito difícil para quem não tem um entendimento profundo em Deus. Porque a pessoa acaba achando que não tem jeito e perde a esperança. As pessoas falam assim, não, Deus não manda nada pra gente que a gente não dá conta de suportar. E a gente fala, não tô aguentando suportar. E a gente perde a esperança. E se Deus não manda nada que eu não consiga suportar, por que eu não tô dando conta? Deixa eu te falar, Deus vai mandar sim coisas que você não dá conta de suportar. Porque não é pra você carregar sozinho. É pra você entregar. Porque em cima da gente vem a maioria das coisas a gente não tem controle. E traz um sofrimento intenso. E Deus fala, não é pra você carregar sozinho, eu tô aqui. Eu sou a sua força, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua rocha. Eu te levo num lugar alto, seguro. Com as minhas asas eu te protejo. As pessoas confundem. Deus não manda tentação que você não possa resistir. Toda tentação que vem até você, você tem força para escolher, fugir, correr. Na tentação. Agora, na tribulação, na dor, na angústia, sempre vai vir maior que você. Inclusive o seu chamado. Ele é tão grande que você fica solto ali dentro. Você não é do tamanho do seu chamado. A mensagem é maior que o mensageiro. Porque você sempre precisa estar dependendo daquele que te deu a vida. Daquele que é o seu Criador, o seu Salvador, o seu Senhor. Porque o nosso sofrimento, ele produz perseverança e traz sabedoria. Então, é no desencaixe que a gente entende que o nosso encaixe perfeito está nas mãos daquele que pode controlar o que a gente não controla. Então, não pense que não tem jeito para você, não tem esperança. É porque se Deus não manda nada o sofrimento você não suporta. A dor você não suporta. Mas você tem a autoridade de entregar tudo isso para Deus. Davi falou, pera, por que você está abatida, alma? Eu não vou mais esperar nada dessa situação, eu vou esperar em Deus. Ali, assistindo o jogo da Noruega e o Brasil, começou a vir aquela angústia, começou a acelerar o coração, né, Helena? E aí vem subindo aquela falta de ar. Eu falei, peraí, eu tô com as emoções assim, quase entrando num pânico por causa de algo que eu posso decidir desligar a TV. Desliga a TV. Saia dos ambientes que você não tem controle. Entrega para Deus. A única forma que tem de você guardar seu coração é em Deus. É o único lugar que ele está seguro. E Deus quer de você não apenas alguém que diga Senhor, Senhor, mas alguém que deixa ele ter intimidade com você, que basta você olhar para Deus, olhar na direção dele
você sabe que está seguro. Tanto o seu coração, quanto o jeito que você olha as situações, o seu entendimento é guardado. E aí você pode dizer como Davi, só que agora na nossa versão, Davi diz assim: eu mantenho os meus olhos no Senhor, sempre, porque com Ele, aqui dentro, eu não serei abalado. Davi não tinha essa experiência de ter Deus morando dentro dele. Então ele falava: minha mão direita. Mas você pode dizer: com Ele aqui dentro, eu não serei abalado. Eu tenho autoridade sobre o meu coração. E agora eu saio desse espiral, dessa repetição de pensamentos sofridos que tem controlado os meus dias. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Guarde seu coração, porque dele é que tem a fonte da vida, que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse. Pai, em nome de Jesus, santo, santo, santo é o teu nome. Obrigada porque os teus olhos nos acompanham. Os teus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Essa é a sua palavra que o Senhor traz lá em 2 Crônicas. Nos ajude a olhar para Ti, a entregar para o Senhor todo pensamento repetitivo, todo medo, toda insegurança, incerteza ou sofrimento por causa de possibilidades. Guarda o nosso coração, guarda o nosso entendimento, nos coloque na torre mais alta para vermos as nossas circunstâncias, os nossos problemas na mesma perspectiva que o Senhor olha. Um sofrimento que para nós é tão difícil se torna leve ao se comparar com o peso da glória que o Senhor tem para derramar nos nossos dias. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.